Olá, colecionadores e colecionadoras, sejam bem-vindos mais uma vez ao The Bee Collector. E hoje a gente vai passear pelo mundo cor-de-rosa da Barbie. Acompanhe após a vinheta. Vídeo destinado ao colecionador adulto. Se não for o seu caso, peça aos seus pais. Olá, colecionadores, sejam bem-vindos novamente. Hoje a gente tem aqui um dos lançamentos de 2021, que foi a Barbie Pink Collection. A Barbie Pink Collection, pessoal, ela vem nessa caixa. É uma caixa que é extremamente bem feita. Eu, inclusive, acho que é uma das caixas mais bem feitas que eu já vi numa boneca Barbie. A caixa, ela tem essa frente aqui com acetato, tem Pink Collection escrito aqui em dourado, Barbie Signature aqui embaixo, é uma caixa bem pesada, o papelão não é um papelão fino, é um papelão grosso, parece até uma madeira se você olhar melhor. Tem esse laço aqui na lateral que você não precisa desfazer, ele tem um imã que mantém ele fechado. Então, bem legal, uma preocupação bem legal aqui da Mattel. Aqui atrás a gente tem um sketch da boneca, a boneca ela foi desenhada pelo Robert Best, tá aqui o desenho dele, Pink Collection, e conversando um pouquinho a respeito dessa nova coleção que está chegando agora esse ano e que o Robert Best promete que vai substituir a Fashion Model Collection. Ela é uma boneca Gold Label, aqui embaixo vem escrito que não são mais do que 20 mil bonecas no mundo inteiro. Então, é uma boneca um pouco mais limitada, apesar de serem 20 mil bonecas. Antigamente, o Gold Label, o selo Gold Label, tinha apenas 5 mil bonecas, eles mudaram e agora são 20 mil bonecas. A parte interior da caixa, pessoal, é de um tom de dourado, que eu achei que super combinou. Olha só a caixa, parece uma caixa realmente de presente, muito bonita. Infelizmente, a câmera não pode passar o cheirinho que a gente sente aqui, mas é um cheirinho bem gostoso, então bem legal. A caixa, ela desliza aqui, né, para sair o conteúdo aqui da boneca. A gente vai, aqui atrás a gente tem o certificado de autenticidade, então isso aqui certifica de que realmente trata-se de uma Barbie original, desenhada, produzida pela Mattel lá na Califórnia, que eu acho que é onde fica o local, né, o estúdio que eles utilizam para desenhar as bonecas. E também vem aqui alguns cuidados que você deve ter com essa boneca, porque o corpo dela é de silkstone. E o que é o silkstone? O silkstone é um material, é um plástico, pessoal, não é uma porcelana, é um plástico que simula a textura, o peso da porcelana. É um material que só a Mattel produz, é patenteado. E aqui vem algumas orientações sobre como cuidar desse material. Então aqui vem escrito que dentro você vai encontrar uma Barbie com corpo silkstone e o suporte de boneca. Cada boneca e acessório foram pessoalmente inspecionados para ter certeza de que eles estão cuidadosamente protegidos e embalados. Além disso, eles pedem para a gente desembalar, né, para tirar da embalagem com cuidado. Você sempre que for necessário você limpar o corpo da boneca, simplesmente use um pano, né, um tecido macio, limpo e seco. Tenha certeza de usar um material macio para melhor limpeza, para melhores resultados com a limpeza. Então, bem legal aqui o cuidado. Antigamente as bonecas silkstone da linha Barbie Fashion Model Collection também vinham com esse manual de instruções. Depois ali no final a gente passou a não ter mais. A caixa, pessoal, não precisa você destruir ela para poder desembalar a boneca, e isso eu acho super legal. Vou colocar aqui no cantinho e a gente vai conversar um pouquinho a respeito dessa coleção, a respeito dessa boneca, enquanto eu tiro ela aqui da caixa. Então, pessoal, como vocês veem, ó, é uma caixa que tem um interior dourado, aqui embaixo é um pouquinho mais grosso, né, no piso onde a boneca está. Aqui atrás, ela é presa com plástico, tá, pessoal? Então, as bonecas da Fashion Model Collection, elas costumavam vir ali enroladinhas com
um tecido, né, uma fita de tecido, né, na caixa, então infelizmente essa aqui veio com plástico, então não dá para você ficar tirando e colocando de volta dentro da caixa. E essa coleção, pessoal, é a coleção que o Robert Best lançou esse ano e, de acordo com ele, vai substituir a Fashion Model Collection. Honestamente, eu acho pouco provável que substitua, porque a Fashion Model Collection, pessoal, durou 20 anos e eu não sei se essa coleção vai fazer tanto sucesso assim para ser um pouco mais longeva. Mas de acordo com ela, de acordo com ele, essa é apenas a primeira boneca da coleção ali da Pink Collection. Essa não é a primeira vez que a Barbie homenageia a cor favorita dela. A gente sabe que a cor rosa é muito associada com a Barbie e desde os anos 90 eles têm utilizado muito ali nos brinquedos da linha Playline. E mesmo na linha colecionável, a gente já teve outras bonecas que homenagearam a cor favorita da Barbie. A gente teve a Pink Pantone. A Pink Pantone foi quando a Barbie ganhou uma cor exclusiva, né? A cor dela, que é o Pantone 219C, pela Pantone. E aí, eles acabaram lançando uma boneca para homenagear isso. E a gente também teve, é claro, a Barbie Silkston, né? Que foi da Fashion Model Collection, que foi a Proudly Pink, que também fez bastante sucesso, é uma Barbie que eu tenho, a gente já viu ela aqui no canal, então aí em cima tá o link desse vídeo, tá, para vocês, se você perdeu, se você não assistiu, que também é uma Barbie que é muito legal. Então a gente está terminando aqui de tirar a boneca Pink Collection aqui de dentro da caixa. Tá quase aqui fora, ficou preso aqui no braço. Pronto, então a gente tirou aqui a boneca. O suporte dela também tá aqui, vem dentro da própria caixa, não vem na parte de trás. E aí, pessoal, aqui atrás, se vocês observarem, a gente falou que não tinha fitinha, mas colocaram uma fitinha aqui cor de rosa aqui atrás. Seria interessante se eles tivessem prendido ali na caixa, porque daí não ia ter esse tanto de plástico aqui dentro. E foi o único lugar que eles usaram a fitinha. Então, pessoal, o suporte dela é um suporte diferente, por quê? Porque ele é um pouco mais pesado. Como a boneca é de Silkston, eles colocam esse suporte um pouco mais pesado para evitar que ela caia. E a parte principal do suporte é um suporte de pelve. Então, pessoal, a gente tem aqui a boneca no suporte, a gente vai tirar essa roupinha, vai entender aqui como é que funciona um pouquinho e conversar, é claro, sobre as nossas considerações a respeito dela. Vamos lá? Então, pessoal, aqui a gente tem o vestido da Barbie Pink Collection. É um vestido quase que completamente de tule. Ele vem apenas com essa parte aqui em cetim. O restante do vestido, ó, é um tule. São dois tipos de tule. O primeiro um pouquinho mais grosso e o segundo um pouquinho mais fino. Isso também se repete aqui na parte de trás, com um mais grosso seguido de um mais fino. São várias camadas de tule. Aqui, para quem gosta, a parte de dentro, a costura, né, do vestido, vem inclusive aqui com uma etiqueta, né, do site oficial da Barbie, o Barbie Signature. E na parte... O vestido, pessoal, ainda tem essas alças aqui transparentes. Essas alças, elas costumam se desfazer com o tempo. Eles colocam basicamente para manter o vestido no lugar, mas a intenção é realmente que o vestido seja um tomara que caia. As mangas do vestido, pessoal, são peças separadas, ó. É um elástico aqui com um tule. Como o tule é basicamente semi-transparente, eles mandaram a boneca com essa roupa de baixo aqui, com essa underwear de algodão. A boneca, pessoal, é bem pesada, principalmente por conta do corpinho feito em Silkston. A cabeça da boneca vem com esse cabelo, não tem cola no cabelo, mas veio bastante bagunçado, se vocês olharem aqui, está bastante bagunçado. Tem uma espécie de ponytail aqui em cima. Aqui em cima, pessoal, o cabelo dela é preso com essa fitinha cor-de-rosa que costuma também se desfazer com o tempo. Ela possui esse face sculpt Mille colecionável, perdão. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. A sobrancelha também é loira. Tem um batom cor-de-rosa, um rosa bem forte, tá? Que também se repete aqui nas unhas das mãos e também nas unhas dos pés. A cabeça, pessoal, não é mole, também é de Silkston. Nas orelhas ela tem esses dois brincos, são de plástico, mas simulam realmente aqui brincos de
metal, tem até uma porção ali aqui embaixo que simula um cristal, bem bonito, combinou com a boneca. Ela possui esse corpinho aqui, que é um corpinho Model Muse, né? Que eles trouxeram dessa vez com um material um pouco diferente. O corpinho Silkstone, pessoal, ele tem algumas variações, a gente já inclusive chegou a conversar disso, com os dois braços dobrados, com um dobrado e outro esticado, e com os dois esticados. No caso, ela tem os dois braços dobrados, não tem articulação aqui nem no cotovelo, nem no joelho, a perna fica nessa posição aqui semi-dobrada e só mexe para frente e para trás. O sapato dela, pessoal, é um sapato completamente de plástico, é um sapato bonito, mas infelizmente o laço que tem aqui atrás também é de plástico. Então poderia ser um tecido ali, acho que ficaria super legal se fosse. Eu vou colocar a roupinha dela de volta e a gente vai conversar um pouquinho a respeito dessa boneca. Então, pessoal, vamos às considerações a respeito dessa boneca. Essa boneca, pessoal, trouxe bastante polêmica, principalmente por conta do Face Sculpt. O Face Sculpt dela é um Face Sculpt Mille colecionável, então é o Face Sculpt oficial da Barbie. E após uma breve análise, eu entendi o motivo de eles terem escolhido esse Face Sculpt. Essa boneca é a primeira da coleção que representa a cor favorita da Barbie. Então eles quiseram trazer a Barbie original, a Barbie, vestida aqui com o vestido inicial da coleção. Então, eles fizeram isso tanto aqui quanto na coleção, né, na boneca Barbie Style, que também tem o Face Sculpt Mille. Então, deu para entender, apesar de nas fotos parecer um pouquinho enjoativo, não dá a impressão de ser bonita como ela é pessoalmente. Então é um Face Sculpt que nessa boneca eu entendi o motivo e até acho que combinei. Talvez o Superstar, que também é a Barbie, também ficasse legal nessa boneca, mas a gente entende que o rosto atual da Barbie é esse e quando eles quiserem trazer a Barbie, vai ser esse Face Sculpt. É muito legal eles trazerem essa boneca em Silkstone, apesar de que a caixa com o corpo Silkstone tornou ela uma boneca bastante cara, né? Ela custa cerca de $100 e então assim é uma boneca realmente bastante cara. O vestido, pessoal, é um vestido bem feito, tem os snaps, os botões de pressão. A questão maior do vestido fica por conta da inspiração, né? Se eu quiser ser um pouquinho mais leve na crítica, a inspiração é bem clara na coleção do Giambattista Valli, que foi inclusive que desenhou aquele vestido que a Kyle utilizou, né, alguns anos atrás, e aí foi o que o pessoal trouxe de vídeo quando essa boneca foi lançada. Então é bastante inspirado e assim quase uma cópia dos vestidos dele. Então talvez se eles tivessem colocado o nome dele na coleção, né, tivessem realmente falado a respeito dele, não pareceria tão ruim. Então, assim, é uma boneca que eu gostei, de início eu não havia gostado, mas que eu gostei. E aí, pessoal, isso me traz uma outra consideração, que é o seguinte: às vezes, quando lançam uma boneca nova, a gente corre ali na internet, a gente vê os comentários, principalmente porque eles saem em sites, em contas no Instagram, que não são as contas oficiais. Então, a gente começa a ter a opinião de muita gente e, às vezes, a opinião das pessoas acaba ajudando a moldar a nossa opinião. Então, no início, essa boneca sofreu bastante crítica e aí você também tende a fazer críticas quando você tem alguma dúvida em relação ao seu gosto daquela boneca. E aí eu aprendi que agora eu tenho que formar minha opinião, pensar a respeito da boneca antes de olhar a opinião dos outros, e essa boneca é um exemplo disso, que foi uma boneca que eu não tinha gostado, mas que depois eu passei a apreciar, apesar de não fazer parte do foco da minha coleção. É uma boneca que eu fiquei muito feliz de ter adquirido. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu comentário aqui embaixo. Se você não gostou da boneca, também deixa o seu comentário, fale um pouquinho do que você achou. E, é claro, a gente se vê na semana que vem aqui no The Big Collector. Um beijo!